Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Selma Costa. Eu sou estudante de quarta câmara da escola Templo Hora Florescer. Hoje, dia 30/5/2021, vamos apresentar com o meu real ser a conferência sobre a redenção dos pecados através da sexualidade superior. Peço 1 minuto de vocês para atenção ao gráfico, Façam uma análise com a intuição de vocês. E ao final, depois das explicações, eu então explicarei o gráfico. Bom, para entendermos o que é a redenção dos pecados, é preciso que esses dois conceitos sejam bem compreendidos por nós. O que é o pecado? O primeiro, o pecado. O que é o pecado? Pecado é o desvio do caminho que nos conduz ao Criador. Como é que nós nos desviamos desse caminho? Reflitam. Temos vários caminhos a escolher. Aqui nós temos dois, Um nos conduz ao pecado, o outro nos conduz ao Pai, ao Criador. Quando nos desviamos do caminho do Criador, nós estamos em pecado. E o que é o pecado em si? O pecado são os nossos egos, os nossos defeitos psicológicos. O que é o ego? É quando nós temos a cobiça, a inveja, a vaidade, a luxúria, a gula, a ira, a preguiça. Quando identificamos um desses egos agindo em nós, isso é o pecado. E através desses 7 pecados principais, nós temos várias ramificações, que alimentamos esses defeitos. Há uma forma de nós nos redimirmos desses pecados? Sim, e aí vem a redenção. O que é a redenção? É o ato de resgatar ou de se libertar de qualquer forma de escravidão, porque nós estamos escravizados dentro desses egos que são os nossos pecados. Citamos aí como exemplo o cristianismo, cuja crença consiste na libertação do homem por meio de sacrifício de Jesus Cristo. E as demais religiões, elas se alinham à ideia central deste conceito, embora com algumas diferenças, mas a essência é a mesma. Mas como nós devemos trabalhar essa redenção em nós? O que nos aprisiona e nos escraviza? Para nós que estamos no caminho do autoconhecimento, precisamos realizar a prática da respiração profunda, que consiste em inspirar e expirar e meditar, para identificarmos nossos egos e trabalharmos em nós os 3 fatores de revolução da consciência praticados nesta escola. Primeiro, que é a eliminação dos egos, que são os nossos defeitos psicológicos, com a seguinte petição ao identificar um defeito. Então, nós invocamos a nossa Mãe Divina. Mãe Divina é a forma feminina de Deus em nós. Pedimos a ela que elimine e queime o defeito identificado. A segunda maneira de nós eliminarmos nossos pecados e nos reconectarmos com Deus, com o Criador, é através
da sexualidade superior, ou seja, a suprassexualidade, também conhecida como o grande arcano, o arcano AZF. A suprassexualidade consiste no ato sexual sem o derramamento do sêmen, ou seja, a sua transmutação, cuja finalidade não está centrada no orgasmo, mas sim na transmutação das energias entre homem e mulher. Portanto, esta prática exalta o sexo. A energia sexual é, sem dúvida alguma, a energia mais sutil e poderosa produzida e conduzida através do organismo humano. Tudo o que o homem é, inclusive nas esferas do pensamento, sentimento e vontade, é o resultado exato das diferentes modificações da energia sexual. O sexo é a função criadora, mediante a qual o ser humano é um verdadeiro Deus. Então, o homem tem dentro de si essa força capaz de transformá-lo em Deus. Essa força é de natureza atômica, elétrica ou sexual. Essa força está radicada no centro sexual. Eu coloquei a representação do casal divino, né? Lakshmi e Vishnu, para representar a força do Kundalini, a força sexual inicial. O casal que pratica o tantrismo, a suprassexualidade, ele tem dentro de si essa força capaz de se transformar em Deus. Nós temos aqui a dualidade da divindade, né? A forma feminina e a forma masculina. Porque a energia, ela é dual, ela é feminina e masculina. Dentro de nós também é dessa forma. O casal, na prática da magia sexual, dentro da sua alquimia sexual, porque é um processo alquímico, tá, de transmutação, ele vai praticar o Tantra, a sexualidade sem o derramamento do sêmen, para ativar a sua energia com o objetivo de equilibrar e acender suas rodas de energia, que são os chakras, tanto no homem quanto na mulher. No entanto, toda a atitude mental negativa em reação ao sexo produz infiltrações dessa poderosa energia em outras funções, provocando grandes catástrofes, cujo resultado fatal é a infrassexualidade. O que é a infrassexualidade? Refere-se a toda classe de desordem sexual, em que se verificam as inúmeras influências e manifestações do ego. São as chamadas parafilias, compulsões, fixações, perversões, fetiches, fantasias e demais desvio em relação ao que se considera sexualidade normal. Então, só existe um caminho para nós nos redimirmos dos nossos pecados, que é a suprassexualidade, o tantrismo, né, o grande arcano AZF. Usar essa energia poderosa que nós temos de uma forma egóica, a satisfazer nossos desejos carnais, nos leva
à infrassexualidade e ao pecado. Em vez da energia ir para cima, ela desce. Ela vai para baixo, assim como ela sobe para nos transformarmos em Deus, ela também pode nos transformar, né, em seres perversos, por que não diabólicos. Então, a suprassexualidade é o único caminho para a redenção dos nossos pecados, além do autoconhecimento, da caridade. O Bodhisattva, segundo o mestre Samael Aumveor, não deve levar uma vida de santo ou um monge, não é isso. Afastado das paixões e dos desejos carnais. De fato, ele deve enfrentá-los. O sexo deve ser casto. A castidade aqui não é um sinônimo de celibato. A castidade se refere à pureza. É casto aquele que supera os desejos carnais e as paixões animais. E com esta pureza, realiza o ato sexual. Ele torna-se uma obra cristificada. O amor entre homem e mulher é reforçado. A vida passa a ser um desafio em relação às paixões. O desejo refriado passa a ser o ponto-chave da prática sexual crística. Dominar o sexo, o desejo, ir em direção ao desejo, mas para refriá-lo, para controlá-lo, para conquistá-lo. E com isso transformá-lo em energia crística. É assim que vai se conquistando os diferentes estados da consciência, para a autorrealização espiritual e a unificação com a consciência divina. A iluminação espiritual para penetrar em todos os planos da consciência cósmica, até alcançar a consciência absoluta que está na base da nossa essência natural. Mas então, como utilizar esta energia para a regeneração dos pecados? Há em nós uma força divina, que é o fogo solar dentro dos átomos seminais. Uma substância eletrônica ardente do Sol, que quando é liberada corretamente, nos transforma em deuses terrivelmente divinos. Durante o êxtase sexual, o casal está rodeado por esta energia poderosa, divina, e é neste momento que podemos reter esta luz maravilhosa para nos purificarmos e obtermos a redenção de nossos pecados e nos transformarmos completamente. É o poder energético e regenerador da ascensão do Kundalini. A Kundalini é uma energia que nós temos no nosso chakra base. Ela está adormecida em nós, pelos nossos egos. Mas, quando praticamos a suprassexualidade, esta Kundalini, representada por uma serpente enrolada 3 vezes e meia, ela desperta e ela começa a ascender, ela começa a subir pela nossa coluna, acendendo os nossos chakras, as nossas rodas de energia, que precisam estar em equilíbrio dentro de nós. Então, aqui nós temos a representação do caduceu de Mercúrio, né? Que é uma forma de representar essa energia. Tanto o homem como a mulher têm esses 2 canais de energia, tá? Chamados de Ida e Pingala, e o Sushumna no centro, onde o Kundalini vai ascender. No ato da transmutação sexual, da relação sexual, na mulher
esse nadis, né, esse canalzinho, esse pequeno fio que se entrelaça aqui como uma serpente na volta dos chakras, no homem se chama Pingala e na mulher é Ida. No homem o Pingala está à direita e o Ida à esquerda, e na mulher ao contrário. Mas são esses dois canais principais por onde a energia vai subir. Ela vai se entrelaçar para fazer ascender, então, o Kundalini, que vai passar pelo Sushumna, que é essa base central da coluna. Tá? Então, ele sai do chakra base, vai para o chakra sexual, depois para o umbilical, para o cardíaco, para o laríngeo, o frontal, até chegar ao coronário. Quando ele chega no coronário, então, o trabalho está realizado, né, é realizado com sucesso, porque aí se acende as asas do Espírito Santo, se tem a conexão com o divino, né? Nosso real ser está em contato com o Criador, com o Espírito Santo. Então, esse é o processo que a transmutação sexual faz dentro do nosso corpo através das energias. Então, esse poder energético regenerador da ascensão do Kundalini, que é a serpente de nossos mágicos poderes, que ao despertar do chakra base, sobe pela coluna vertebral, ascendendo os demais chakras. Transforma-se quando praticamos o grande arcano AZF, pois estamos nos carregando de eletricidade e magnetismo universal. E poderosas forças cósmicas se acumulam no fundo da alma, cintilam os chakras do corpo astral. As forças misteriosas da grande mãe cósmica circulam em todos os canais de nosso corpo. E agita-se a serpente de fogo. Avivam-se os fogos do coração e cintilos cheios de majestade. Na fronte dos seres unidos sexualmente, os grandes raios do Pai, fazendo nascer em nós o Cristo. Quando o Cristo interno entra em nossa alma, se transforma nela. E ela nele. Então veja aqui a importância dessas palavras, né? Quando o Cristo interno entra em nossa alma, ela se transforma nele. E ele nela. E vice-versa, assim vai, né? No processo da transmutação. Ele se humaniza, né? Cristo se torna humano. E a nossa alma se torna divina, se torna Deus. Os alquimistas dizem que devemos transformar a lua em sol. A lua para os alquimistas é a mulher e o sol é o homem. A lua é a alma, o sol é o Cristo. Essa transformação só é possível com o fogo. E este só acende mediante a suprassexualidade do casal, em matrimônio perfeito. Não há outra forma. Homem e mulher juntos. Então, não há suprassexualidade sem ser com o homem e a mulher. Não há outra forma. São duas polaridades que são distintas e precisam se conectar para que haja essa troca de energia para se chegar ao Cristo. Durante a prática
da suprassexualidade, os casais que praticam, que estão no processo do autoconhecimento, sabem a importância de se recitar o mantra I-A-U, prolongando o som de cada vogal, porque o I, ele significa o fogo, o Ignis, a alma. O A significa a água, a substância. E o O é a causa, a origem de tudo. Então, na prática, vou explicar como que é a prática. Nós inalamos o ar após ter contado mentalmente até 20. Depois retém-se o ar até contar 20 e depois exala-se o ar vocalizando o som da vogal. Então, é assim. Observem, demonstrarei para vocês. Não é necessário que repitam, mas só observem. Tá? Então, vai-se inalar o ar, contando até 20. O mesmo processo se repete com a outra vogal, que é a A. O mesmo processo de contar-se até 20, inalando o ar, retendo, contando mais 20, exalando, pronunciando a vogal O. Se faz esse processo durante 7 vezes, na hora da transmutação sexual. Mas o porquê da importância de nós vocalizarmos esse mantra? Então aqui, de acordo com o mestre Samael anterior, o mantra significa a palavra de poder. Um mantra é uma sábia combinação das letras cujos sons determinam efeitos espirituais, anímicos e também físicos. Pois a criação advém dos processos evolutivos do som. O som é a expressão da sexualidade. Os anjos criam com o poder sexual da laringe criadora. O som primordial e manifesto, através de seus incessantes processos evolutivos, chega a se converter em formas energéticas da matéria densa estabilizada. O som primordial e manifestado é a sutil voz. O som primordial contém em si mesmo as forças sexuais masculinas e femininas. Sempre os dois. É dualidade. Não existe um eu. São os dois juntos. A palavra tem o poder de criar. Escrito está no livro de Gênesis que Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, haja separação entre as águas e terra, e assim se fez. Tudo foi criado por Deus através do verbo, através da palavra. O verbo é a palavra. Onde quer que exista um movimento, existe o som. O ouvido humano não consegue perceber um limitado número de vibrações sonoras. Porém,
Por cima e por debaixo destas vibrações que o ouvido registra, existem múltiplas ondas sonoras que ninguém consegue perceber. Então, o mantra, junto com a sexualidade, com a suprassexualidade, é uma oração divina. Quando oramos a Deus, nós falamos palavras de evocação a Deus. A suprassexualidade também é uma oração. Imagine o poder da suprassexualidade com a evocação do mantra. Os átomos de todo o organismo vivem em incessante movimento. E tudo que está em movimento soa. Essa é a nota-chave. Todo organismo possui o que chamamos de uma nota-chave, que sustenta todas as células. Assim como os organismos, os mundos também possuem essa nota-chave. E o conjunto de todas essas notas trocadas em harmonia é como uma orquestra maravilhosa. Produz o que os pitagóricos chamaram de a música das esferas. O nosso verbo também tem esse potencial de criação. Relação laringossexual. A laringe tem uma íntima relação com as nossas energias criadoras. Por isso dizemos que ela é como um útero, onde se gestam coisas. Podemos perceber essa relação laringossexual nos meninos, nos adolescentes, que vão perdendo a sua voz infantil e vão transformando uma voz rouca quando fica ali na puberdade, vão se transformando. Eles, nossa, está mudando a voz, ele está mudando a voz, Por quê? Por que será que isso acontece? Essa é a dita transformação ocorre porque entram em atividade as glândulas sexuais no homem. Assim percebemos a atuação de mais uma força primordial da criação. O calor também representado pelo Espírito Santo. A energia que expressa por meio dos órgãos sexuais e por meio da laringe criadora. Estes são dois instrumentos através dos quais flui a poderosa energia criadora capaz de gerar e regenerar. O terceiro fator de regeneração dos nossos pecados é a entrega gratuita deste conhecimento nesta escola, que além da prática da suprassexualidade pelos casais constituídos em matrimônio perfeito, há também a entrega das medicinas xamânicas, que são de grande auxílio para a realização do trabalho de autoconhecimento que o Bodhisattva realiza sobre si. Para os solteiros, aqueles que ainda não desfrutam, não praticam a divina oração, que é da suprassexualidade, eles usam a gente usa a sagrada ayahuasca, que é o poder supremo da energia da Kundalini, é a energia da natureza. Para quem não conhece, com todo respeito, eu apresento a vós a sagrada ayahuasca. Uma das medicinas xamânicas, entregue gratuitamente nesta escola, na qual realizamos a prática. Aqui já estamos com a energia da polaridade masculina e feminina consagrada, já está pronta e é entregue a nós para o trabalho de realização do trabalho espiritual. Temos também o rapé xamânico e a sananda.
a ayahuasca ela propicia a realização do trabalho de cura psicológica e ascensão espiritual e para a expansão da nossa consciência. Importante salientar que combatemos qualquer tipo de droga alucinógena, pois estas aprisionam o homem e o afastam da graça de Deus, pois separa Deus da alma, faz que percamos todos os méritos das coisas boas que fazemos, impede que a alma participe da eternidade de Deus. Então, vou voltar ao gráfico, né, para explicá-lo melhor a vocês. Esse gráfico é o gráfico da suprassexualidade, tá? Que é o tema dessa conferência. Vou pedir para vocês analisarem ele no início, os elementos. Nós temos aqui as colunas Jaquim e Boaz. Nelas também temos a representação da força masculina, né? O homem, o canal masculino de energia, Pingalá, o fogo sexual. É uma energia positiva, quente. E aqui nós temos a outra coluna, que é Boaz, tá? É a energia fria, uma energia lunar, que é da mulher, que é passiva, aqui ativo e aqui passivo, representada pela lua, né? O cálice, porque a mulher recebe a energia do fogo sexual. Abaixo nós temos a transmutação dos elementos, né? Prata em ouro, para os cristãos, água em vinho. Aqui na coluna da direita, que é Jaquim, nós temos o absoluto, né? Que é a carta do louco, mas o louco é o começo de tudo. Nós temos o casal Adão e Eva, homem e mulher, mas é o Adão e Eva santificado, né? Retornando ao jardim do Éden. Eles saem junto do jardim do Éden e retornam juntos para o jardim do Éden. Então, o retorno ao jardim do Éden é através da sexualidade superior. Só retorna homem e mulher juntos. A energia masculina, então, representada pelo homem, a energia masculina representada pela mulher, também pela divindade que está abaixo. Foi colocado o casal, a deusa Lakshmi e o deus Vishnu, né? Representado pela serpente. Atrás, né, nós temos os 7 chakras representados por 7 serpentes, para despertar a energia do Kundalini. A deusa Lakshmi é uma representação feminina, né? O arquétipo de representação feminina da mulher, da esposa, a esposa perfeita, que traz prosperidade, harmonia aos relacionamentos, né? Vishnu, né? O criador do universo, recria. Então, juntos, eles recriam na base do nosso chakra base, a nossa energia do Kundalini. Eles dão o começo. Essa representação da suástica é uma representação da estrela de Lakshmi, do poder, né, da vitória, da força, da prosperidade, da harmonia. Dentro nós temos o signo de Gêmeos, que é dual, né? Pode ser homem e mulher, a representação. Nem sempre a gente tem a imagem de Gêmeos representando 2 homens ou 2 mulheres, não. É homem e mulher.